Graça e paz. Hoje estaremos falando sobre o milagre em minha casa. Quem não deseja um milagre em sua casa? A graça e paz. De repente você está ouvindo essa mensagem e deseja um milagre na sua vida financeira. Talvez no aspecto emocional. Talvez você está ouvindo essa mensagem e deseja um milagre, uma cura na sua vida ou na vida de alguém da sua família. Talvez você deseje um milagre no seu ministério, na sua vida espiritual. E este milagre continua ao alcance de todos, disponível a todos quanto creem. Lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5, o texto nos diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua, e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: e lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda a parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Bem, então todos nós desejamos um milagre. Hoje as pessoas estão correndo atrás de milagres. É lícito que nós desejamos um milagre. Deus deseja que nós o buscamos para que possamos obter, receber o milagre em nossas vidas. Isso é da vontade de Deus. É natural buscarmos por milagres e desejarmos o milagre. Mas o desejo intenso por busca de milagres pode, muitas vezes, nos levar a uma busca de maneira equivocada, focando mais no resultado do que no propósito, porque os milagres de Deus têm propósito para as nossas vidas. Podemos colocar o foco no milagre e não no Deus de milagre. Corremos o risco de ouvir mais a nossa voz e não depositar a fé em Jesus, em sua palavra. A busca por milagres pode fazer ouvir mais a nossa voz. No momento em que o milagre não acontece, na hora que desejamos, começamos a ouvir a voz da dúvida, da incredulidade e deixamos de ouvir a voz do Senhor, depositar a fé na palavra de Jesus. Então eu gostaria de destacar aqui 2 pontos. Essa mensagem eu preguei quarta-feira na igreja e gostaria de trazer aqui para o Pilares da Edificação. Gostaria de destacar aqui 2 pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, manter a fé na palavra de Jesus. Aquele que deseja o milagre, receber o milagre, deseja receber o milagre na sua casa, na sua família, é necessário manter a fé na palavra de Jesus. A fé do centurião estava fundamentada na palavra de Jesus, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, e não simplesmente na pessoa física de Jesus, como se fosse um amuleto de cura. Hoje, infelizmente para muitos, Jesus está como se fosse um amuleto. Está passando por um problema, corre na igreja para buscar em Jesus. Está passando por uma dificuldade financeira, corre para a igreja para buscar Jesus. Está doente, corre para buscar Jesus para curá-lo. Como se Jesus fosse um amuleto. Lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, vai nos dizer também que o povo já não buscava mais em Siló, já não buscava mais por Deus, a presença de Deus. Mas quando eles se viram em aperto, quando os filisteus o atacaram,
eles correram para buscar a arca, como se a arca fosse um amuleto. Mas quando os filisteus ouviram o barulho, sabiam que era aquela alegria porque a arca estava ali, os filisteus também temeram. Vejam que eles, mesmo os filisteus, viam a arca como um simples amuleto. E o Israel, o povo de Israel, também passaram a ver a arca como um amuleto. E hoje muitos estão fazendo de Jesus um amuleto. Na hora de suas necessidades, na hora do aperto, buscam a Jesus. Como se Jesus fosse um amuleto para curar, para prosperar, para trazer bênção no casamento, bênção no lar. Como se Jesus, o único meio para buscar Jesus é os milagres, somente os milagres. E dispensam a presença do Senhor. O Israel também não desejava a presença de Deus, queria apenas a arca. Né? Lá no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz ao povo que saiu do Egito, Moisés, fizeram um bezerro de ouro. Vai lá, tira esse povo para o lugar onde eu estou enviando e eu não vou com vocês, mandarei um anjo. E Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não sairemos daqui. Moisés queria a presença de Deus. E Deus continuou fazendo milagres no meio daquele povo. Mas a presença de Deus não estava ali. Estavam recebendo milagre, mas não queriam a presença de Deus. Muitos hoje estão assim, buscando milagre, apenas um milagre, como Jesus fosse um amuleto, mas não buscam a presença do Senhor. Não tem arrependimento, continuam na prática do pecado, vão ouvir mensagem que massageia o ego, onde já não falam mais de arrependimento, de perdão, já não falam mais se o pecador não se converter vão para o inferno, simplesmente oferecem milagres, como Jesus fosse somente um milagreiro. Mas essa não é a busca principal daquele que deseja viver os milagres de Deus. O homem sabia que os seus soldados respeitavam suas ordens, porque ele era uma autoridade romana. E se ele, sendo homem, tinha autoridade, quanto maior autoridade tinha Jesus e a sua palavra. Ele foi buscar nisso, crendo que a autoridade de Jesus era suficiente. A fé na palavra de Deus leva a pessoa a desprender-se de coisas secundárias. O homem foi buscar ajuda a Jesus, não para si mesmo, mas para o seu servo. Ele expressou um sentimento de compaixão. A palavra de Deus, ela produz isso em nosso coração. O coração daquele que busca o Senhor, intimidade com o Senhor, aquele que deseja a presença de Deus, ele vai se desprendendo de coisas secundárias. Já não é tão mais importante a busca pelas coisas, pela bênção. Mas o principal é buscar o abençoador. Né? A resposta desejada. Esse homem, ele encontrou ali uma resposta, porque ele já havia criado uma expectativa. Né? Quando Jesus diz assim, ó, eu vou curá-lo, disse Jesus. A resposta de Jesus foi além da expectativa daquele homem. Ele já havia criado a sua expectativa. Ele disse para o Senhor, não sou digno que vai entre em minha casa. Ele não esperava uma resposta diferente. Ele já havia criado uma expectativa, eu vou lá, mas não precisa de ir na minha casa. A resposta de Jesus trouxe algo diferente para ele. E muitas das vezes, nós estamos criando expectativas. Vamos buscar a Jesus, vamos buscar a Deus com as nossas próprias expectativas. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, Naamã sai da sua cidade e Naamã vai procurar o profeta Eliseu para que Eliseu o cure. Né? Mas lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, o texto diz assim, ó. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então veja que Naamã, ele percorre aquela distância da cidade dele até Eliseu com uma expectativa. E quando chega lá, ele ficou frustrado. Eu pensei que ele ia colocar a mão em mim, que ele ia sair, que ia fazer uma oração, que ia se impor diante de mim. Ele criou uma expectativa, eu pensei que era isso, eu pensei que era isso. Quantas pessoas criam expectativa? Elas vão buscar em Deus e ela quer um milagre, mas ela cria expectativa. Eu pensei que ia fazer assim na minha casa, eu pensei que ia agir assim, dessa forma, eu pensei que ele ia fazer assim. Criamos expectativas. Muitas das vezes a pessoa vai no médico, chega no médico, ela sai revoltada.
Porque ela criou uma expectativa. Eu pensei que o médico ia me examinar, pensei que ia fazer ali um exame mais delicado, mais apurado. Ela cria expectativa. Muitas pessoas vão até Jesus hoje criando expectativa. Porque é isso que oferece, estão oferecendo. Agora eu vou para a igreja, eu vou prosperar, minha vida vai mudar, meu casamento vai mudar. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou ter paz, alegria, não vou ter mais problema. Ela cria expectativas. Nós devemos firmar na palavra de Deus. Buscar a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Né? Jesus faz além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Ele disse, não sou digno que vou aqui até a sua casa, devo ir até a sua casa. Mas Jesus, ele diz, eu vou lá e vou curar. Então Jesus faz aquilo, além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Muitas vezes, nós limitamos os nossos pedidos à nossa compreensão humana e às nossas necessidades imediatas. Mas a impotência deseja realizar algo superior, que vai muito além do que aquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Quando pedimos uma resposta para Deus em oração, uma resposta de oração, Deus está muitas vezes moldando o nosso caráter, preparando uma bênção que excede as nossas expectativas. Muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e parece que está demorando, que Deus não está ouvindo naquele momento, mas muitas das vezes Deus está preparando, moldando o nosso caráter para que nós possamos nos apropriar daquilo que Ele tem para nós. Muitas das vezes naquele momento ainda não estamos prontos para receber o que Deus tem preparado para nós. Então, durante a oração, durante o período de oração, de busca, devemos confiar e esperar no Senhor. O segundo ponto que eu quero destacar é o processo do milagre. O processo, né? O milagre ele tem um processo. O milagre em casa, né? O servo do centurião estava enfermo em casa, longe fisicamente dos olhos do homem. Mas, diferente dos outros oficiais, aquele homem amava o seu servo e demonstrou compaixão por ele, se predispondo a ir até Jesus buscar ajuda. Veja que aquele centurião, ele sai da sua casa com esse desejo no coração, buscar a cura para o seu servo que está enfermo em casa. Essa paixão, esse desejo, está impulsionando este homem, está impulsionando ele. E isso vai contribuindo com que a sua fé venha a ser firmada, venha a ser alicerçada. O que sai de dentro do coração funciona como um dínamo, que impulsiona a ação correta. É como uma força motriz. O que sai do coração vai nos impulsionar para uma fé correta. O milagre ocorreu de fato em casa, mas ele nasceu no coração daquele homem. O milagre aconteceu primeiro no sentido espiritual, fé, antes de se manifestar visivelmente, antes de acontecer fisicamente. Então, antes de acontecer fisicamente, o milagre aconteceu no coração daquele homem, a partir do coração daquele homem. O milagre acontece primeiro no plano espiritual. O milagre acontece primeiro espiritualmente, para depois fisicamente. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3, o texto vai nos dizer que tudo que foi criado, tudo que nós vemos, foi feito a partir daquilo que não vemos, que não existia. Então veja que tudo acontece primeiro no plano espiritual. A palavra de Jesus atuou como um agente. Jesus afirmou que a cura aconteceu devido à fé. Como você creu, assim que seja feito. Foi a fé. Então veja a necessidade de um milagre acontecer primeiro no coração. Antes de acontecer na casa. Né? O coração, é no coração que deve nascer a inclinação correta. O foco deve ser o poder de Jesus. O início deve ser espiritual e a preparação deve ser interna para que haja manifestação do milagre. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo de Jesus amuleto e outros estão usando misticismo religioso, se apegando em objeto inanimado, como se Deus fosse usar objeto inanimado para manifestar o poder dele. Deus manifesta o seu poder em nós.
Então muitas pessoas hoje estão se distanciando da fé genuína, da fé verdadeira. Por isso não há milagres. E muitos estão vivendo no engano. No engano. A palavra de Deus nos diz que há um espírito de engano. Espírito de engano. No Antigo Testamento, o próprio Deus estava numa reunião ali, celestial, e perguntou quem irá e enganará o rei. Porque o rei já estava corrompido pelo culto a Baal. E um espírito de engano sai para fazer exatamente isso. Muitos estão recebendo o espírito de engano. Espírito de engano. Muitos estão recebendo até mesmo alguns milagres e acham que isso provém de Deus. Mas temos que tomar cuidado. Satanás, a palavra de Deus diz que Satanás, se possível, se transfigura em um anjo de luz. E enganaria, se possível, até os salvos. Até os salvos. Muitas pessoas estão recebendo milagres, estão recebendo milagres, estão recebendo milagres, mas isso não significa que tem a presença de Deus. Não significa que há o poder de Deus naquilo, ou que tem a presença de Deus. Né? O milagre físico foi como um selo da fé daquele homem, a fé no coração dele, crendo que seu servo já havia sido curado pela palavra de Jesus. Hoje Jesus não está fisicamente presente para tocar ou ir até a nossa casa, até a sua casa. Mas a sua palavra, o seu poder permanece o mesmo. Exatamente agora, se você crê no seu coração, Jesus pode transformar a situação na sua casa, realizar o milagre que você tanto almeja. O processo começa em seu coração. A disposição em crer na palavra de Jesus deve ser movida pela fé em seu poder, e então o milagre acontece. Muitas pessoas têm abortado o milagre. A Bíblia, no Novo Testamento, fala de 10 leprosos que foram curados. Só um voltou. Só um voltou. Só um reconheceu que o milagre vinha de Jesus e desejou continuar seguindo a esse Jesus que tem todo o poder. Os outros 9 abortaram o processo. Muitas pessoas têm abortado o processo porque receberam o milagre, mas não permanecem na presença do Senhor. Então o milagre começa no seu coração. A disposição de crer na palavra de Deus, na palavra de Jesus, deve ser motivada pela fé em seu poder, no poder de Jesus. Objeto inanimado não cura, não liberta, não salva, não transforma. Hoje tem gente crendo em roupa ungida, peça de roupa que foi lavada por pastor que lavou a água lá, benzeu a água. Hoje tem gente acreditando em sabonete que cura. É tanta crendice, tanto misticismo religioso, misturando práticas pagãs ao cristianismo. O cristianismo não precisa de mistura. Jesus é suficiente. A palavra de Cristo tem o poder para curar, transformar, libertar e salvar. O milagre na sua casa inicia a partir do seu coração. Deus te abençoe, eu quero orar por você. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que elas possam depositar a fé na tua palavra. A fé vem pelo ouvir a tua palavra. A fé não vem de objetos inanimados. A fé não vem através de mão imposta por homens. A fé vem por meio da tua palavra. Aquele homem, ele depositou confiança na palavra do Senhor. Ele disse, basta uma palavra. Aquele homem estava distante da casa, distante do enfermo. Mas o milagre aconteceu, porque o seu coração estava diante do Senhor. Que essa pessoa possa colocar o coração diante do Senhor. Buscar o poder de Jesus. Buscar Jesus acima de todas as coisas. Não viver de milagre, mas desejar a presença do Senhor, que tem o poder para curar. Que essas pessoas possam vivenciar milagres na vida dela. Milagre no casamento, milagre na sua casa, um milagre da cura física, mas também da alma. Que essa pessoa venha a ser renovada na fé, na esperança. Que o milagre aconteça na vida e na casa desta pessoa que ouve esta oração, para que teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, Senhor, e creio que assim será, em nome de Jesus. Deus te abençoe.